Bom dia a todos, tá? Bom dia. É um prazer assim enorme estar aqui para conversar com vocês, né? E para falar de um assunto, né? Cuja palavra assim é uma palavra para mim assim muito difícil de a gente ficar guardando e recordando, né? Indulgência, né? Que palavra, né? Não é uma palavra nossa do nosso dia a dia. Não é uma palavra nossa que a gente convive no nosso dia, né? Então é uma palavra assim até difícil da gente ficar gravando, memorizando, relembrando nos nossos dias a dias, né? E também é uma palavra assim que representa o quanto é difícil para a gente parar e refletir um pouco. Todos nós, a grande maioria de nós, viemos de outras religiões, outros templos, nessa vida e em outras vidas, né? E a gente aprendeu em alguns templos, em alguns lugares, né? E muito está gravado aqui dentro de cada um de nós, né? Que essa indulgência é o perdão dos pecados. Então, eu fazia algumas coisas erradas, eu cometia algumas coisas que não devia, eu causava alguma coisa que incomodava as pessoas. E aí eu ia para esse templo, para esse lugar, conversava lá com quem dirigia, e ele falava para mim, faz tais orações, faz tais jejuns, faz tais isso, faz tais aquilo. Às vezes se eu era uma pessoa de posse, aquele que eu conversava tinha um certo interesse em tudo isso, ele falava, então você dá tanto aí para nós, né? E assim a gente foi passando séculos e vivendo, né? E quantos aí já não doaram imóveis, propriedades e coisas naquelas épocas, né? Para se libertarem dos seus pecados, né? E isso ficou gravado muito dentro de muitos de nós. Então eu faço algumas coisas que não devia, cometo algumas coisas que não foram as melhores, e depois alguém vai me perdoar. E a gente aprendeu e começou a aprender com o Espiritismo que as coisas não são bem assim, né? Que Deus perdoa a gente de um modo diferente daquele que as pessoas perdoam a gente. Deus perdoa a gente permitindo que a gente vá corrigindo um montão de coisas que a gente fez errada através das vidas sucessivas. Então, se Deus perdoasse sempre tudo que estava errado, né? Você imagina a bagunça que viraria esse mundo para a gente viver, né? Eu faço uma coisa errada com ela, roubo ela, faço não sei o que com o outro. Aí eu vou lá num templo e sou perdoado e continuo fazendo, né? Então, o Espiritismo veio mostrar para a gente que não é isso. O Espiritismo veio relembrar para todos nós os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, né? E vocês lembram que Jesus, já no finalzinho da sua jornada, ele fala uma frase que nós temos que gravar sempre, e sempre, e sempre lembrar. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Então, essa frase, ela representa para nós, os espíritas, o exemplo máximo da indulgência. A indulgência para nós, cristãos, é a gente aceitar as coisas como elas são, é a gente relembrar que já nos ensinaram aqui em diversos lugares, em diversas obras, inclusive no Evangelho, que cada um de nós é um ser diferente do outro. Cada um de nós
está numa evolução espiritual nessa existência. Uns têm mais consciência, outros menos consciência, outros têm uns sentimentos muito mais brutos, muito mais sem respeito, né? Mas eles estão dentro daquilo que eles estão aqui para evoluir. Mesmo aqueles mais brutos vão sair daqui com alguma evolução, vão sair com alguma coisa guardada na sua alma, no seu espírito, né? Para as próximas existências. E nós temos que lembrar isso. Nós cobramos das pessoas uma moral, um comportamento, atitudes que nem nós conseguimos fazer. Pensem bastante nisso. Será que o que eu cobro dos outros é exatamente aquilo que eu faço, pelo menos? Ou eu faço mais do que aquilo e só cobro um pouquinho? Pensem bem. Cobrar dos outros é fácil. Questionar as atitudes dos outros é fácil. Questionar os erros dos outros é fácil. É fácil, é cômodo e tem um lado bom para mim. Enquanto eu estou fazendo tudo isso, eu não estou me cobrando, eu não estou me questionando, eu não estou me lembrando como eu sou. Então tem essa comodidade, né? Vou jogar tudo nos outros. E eu continuo vivendo do jeito que eu vivo, fazendo as coisas que eu faço e cometendo os pequenos erros e equívocos que eu faço e ocorrem no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, pensemos bastante. Como eu estou fazendo as coisas? Como eu estou agindo? Será que eu estou me comportando adequadamente? Será que eu estou me relacionando com a família, com os amigos, com as pessoas, com a sociedade, do modo melhor, do modo mais correto, ou com menos erros? Isso que nós precisamos ver. Então, assim como as pessoas, nós temos que olhar para elas com indulgência, aceitar o que elas são, aceitar as falhas que elas são. Se pudermos ajudar a fazer elas pensarem um pouquinho diferente, a transformar alguma coisa, que a gente faça essa parte. Isso também é pregar o Evangelho de Jesus. Não é só pregar o livro, né? É pregar pelas atitudes de falar, né? Vou evangelizar, né? Evangelizar é passar um pouquinho desses ensinamentos. Então, a gente tem que aprender a tolerar essas pessoas. Um dia elas vão ser melhores. Não sei quando, como, em que momento, se nessa vida ou se nas outras vidas. Mas, com certeza, elas já evoluíram muito do que elas eram há algumas vidas atrás. Assim como nós. Nós também não fomos aqueles santinhos maravilhosos nas diversas vidas passadas. Nós estamos devagarzinho evoluindo. Chegou uma hora que o plano espiritual achou que a gente podia aprender um pouco mais e dar um passo um pouco maior. E aí, de algum modo, ele direcionou a gente para essas casas espíritas, para essas casas cristãs, para que a gente pudesse assimilar um pouco mais os ensinamentos. Reflitam depois o que vocês eram antes acompanharam os ensinamentos dos espíritos e o que vocês são agora, tá? Vejam quantas transformações mudou na vida de vocês, nas atitudes, nos pensamentos, né? Nas ações. Então tudo isso é graças ao plano espiritual que achou que era hora de encaminhar a gente para a gente ter essa conscientização melhor das nossas coisas. E aí, será que eu estou com esses ensinamentos, com esses aprendizados que a gente recebe a cada reunião, a cada conversa, a cada estudo, será que eu estou me modificando ou eu estou acomodando? Decidi ser espírita, ponto, e só isso. Ou se eu decidir ser espírita e ser um espírito
que está em evolução e quer evolução, e quer progredir, e quer viver mais feliz, né? Então pensem bastante, como é que nós estamos? Como é que está a nossa evolução? Como estamos indo? Pensem bastante. E quanto estamos falhando também. Quanto nós já cometemos e quanto a gente ainda comete de erros, deslizes e ações. Mas, até com a gente precisa ter essa indulgência, perdoar esse jeito nosso falho de ser. Por quê? Porque todos nós fazemos parte desses bilhões de espíritos encarnados, todos nós somos diferentes um do outro, e todos nós temos nossos erros, nossas falhas, nossas imperfeições, e um caminho para seguir para a nossa evolução, para o nosso progresso e para a nossa melhoria. Então eu também preciso me perdoar. Fiz coisas erradas, se perdoe. Não fique só se cobrando, só se questionando. Ah, mas se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse fazer isso diferente, se eu soubesse disso, esquece. O nosso tempo na Terra, ele anda para frente. Então o que foi, foi. E aí? Será que eu estou fazendo bem para quem eu convivo, na sociedade que eu convivo, na família que eu convivo, pensando nesses arrependimentos? Ficando triste com coisas que eu fiz? Será que isso está sendo bom para a minha família? Lembra, nós aprendemos, estamos aprendendo no Espiritismo, né? Que o que eu sou, eu irradio em volta de mim. O que eu sou, eu irradio em volta da minha família que está ali próxima de mim. Meus sentimentos, minhas coisas, elas contaminam os sentimentos e as coisas desse pessoal que está na minha volta. E toda vez que eu estou pensando negativamente, eu estou arrependido, estou com tristezas, e eu estou espalhando essa energia que não é positiva em volta da gente. Então eu não estou sendo indulgente nem comigo, e nem estou respeitando e tentando ajudar aqueles que me amam, aqueles que me convivem ou aqueles que me suportam, né? Pensem bastante. Nosso pensamento ruim, nosso pensamento de tristeza, de arrependimento, de mágoas e de raivas, é um veneno que vai se espalhando por os lugares que a gente convive, vai se espalhando para os lugares que a gente frequenta. Essas energias vão ficando espalhadas e às vezes presas. A gente vê, e todos acho que vocês já passaram por situações de chegar na casa de certas pessoas que estão com problemas sérios, gravíssimos, não tem certos entendimentos, não tem certas sensações, e comenta assim com o outro: nossa, essa casa está pesada, essa casa tem uma energia ruim, né? É a energia que foi depositada, infelizmente, por aqueles que conviveram ali, por aqueles que ali habitaram. Essas coisas vão ficando impregnadas. E será que eu não estou fazendo a mesma coisa no meu lar, na minha casa, nas minhas situações? Pense bastante, né? Será que eu estou sendo bom o suficiente para ajudar as pessoas e para tentar fazer que aqueles que convivem comigo sejam mais felizes? Será que eu estou preocupado com a felicidade deles? Será que realmente eu amo eles? Pensem, analisem, façam uma reflexão. A gente está no momento, né, de transições nesse planeta que vão durar séculos aí, e de mudanças, mudanças e mudanças. E tudo aquilo que é positivo nos torna feliz. Tudo aquilo que é negativo vai causando consequências, vai causando traumas, vão acumulando dificuldades e que uma hora explodem de diversas situações, né? Um exemplo bem claro para a gente tem um carro.
E aí nós vamos abastecendo ele sempre que a gente precisa. Aí alguém fala, ó, tem aquele posto novo que abriu ali, tem uma gasolina bem mais barata. E eu começo a abastecer lá, mesmo sabendo que aquela gasolina é suspeita. E vou abastecendo, vou abastecendo. E com o tempo vai acontecendo o quê? Chega uma certa hora que alguns componentes do meu carro começam a dar problemas. E toda aquela economia que eu achei que estava fazendo, eu vou gastar algumas vezes mais para tentar deixar meu carro em ordem. Isso acontece na nossa vida também. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está pondo dentro da nossa vida, dentro dos nossos pensamentos, dentro das nossas ações. Eu tenho que tentar não guardar mágoas, não guardar raivas, não guardar ódios, não guardar ressentimentos. Eles são como combustível contaminado. Eles vão ficando aqui dentro, vão lá para o meu espírito, vão circulando no meu corpo e vão circulando nos meus órgãos. E vai circulando. E depois de alguns anos, começam a aparecer algumas doenças e alguns sintomas negativos na nossa saúde. Todos eles alimentados por essas palavras, esses pensamentos, essas energias negativas que nós estamos vivendo dentro da gente. Então, meus amigos, está na hora da gente cuidar, está na hora da gente se preparar, está na hora da gente começar a se transformar, começar a se modificar. Ou vou querer continuar do mesmo jeito. Tá bom. Aí eu sugiro para vocês, na parte da saúde tem uma saída, né? Vocês vão sair daqui na segunda-feira e vocês vão lá procurar o Hospital Albert Einstein, alguns desses níveis superiores, e fazer um belo programa de saúde, porque vocês vão precisar de muitos cuidados. Será que eu consigo fazer isso? Não. Então faça o programa de saúde interno. Começa a tirar do seu dia a dia os seus pensamentos ruins, as suas revoltas, os seus ódios, o modo que a gente julga e critica as pessoas. O que eu critico, eu mando uma energia ruim para lá. E essa energia vai lá, pode até atingir aquela pessoa, mas um pouco volta para mim. Então, cada vez que eu estou fazendo uma coisa que não é boa, eu estou gerando uma consequência. E aí eu vou perguntar, você acha que vocês estão sendo indulgentes com vocês? Vocês estão sendo tolerantes com vocês? Vocês estão sendo amorosos? Vocês estão seguindo a lei do amor? Os ensinamentos de Jesus, que ele falou sobre esse amor fraterno, esse amor que ele exemplificou. Eu já li bastante coisas relacionadas ao Espiritismo, a Deus, a Jesus, e eu não vejo em nenhum lugar assim, né? Jesus condenando as pessoas. Jesus julgando e jogando energias negativas nas pessoas. Se vocês acharem algum lugar, por favor, me avisem. Por quê? Porque ele sabe que cada um de nós é falho, que cada um de nós está numa evolução, cada um de nós está querendo se melhorar e precisa de ajuda para se melhorar. Então, se ele não julgou ninguém, não condenou ninguém, né? Isso quer dizer que eu, se eu seguir os exemplos do mestre, eu tenho que aprender a me policiar, né? E eu vou falar assim, não só cortar a minha língua para não falar, né? Mas aprender a bloquear o pensamento, né? Que primeiro eu penso e depois sai para fora pela nossa boca. Então vamos pensar. E vamos refletir. Todas as vezes que vocês estão criticando, falando, julgando, condenando e um montão de coisas mais, alguém,
Vocês estão felizes? Experimentem fazer isso sentado na frente de um espelho. E vejam a sua fisionomia. Vejam o seu jeito. Vejam como vocês estão diferentes. Então, essas coisas não tornam a gente mais felizes. Essas coisas não tornam a gente mais alegre. Essas coisas não tornam a gente mais bondosos e caridosos. Deixemos o julgamento para Deus. Deixemos tudo na mão de Deus. Ele vai encaminhar e vai fazer as coisas. A única coisa que a gente pode fazer por essas pessoas, que a gente critica, comenta, fala, não gosta, e vê que as atitudes não devem ser as mais corretas, né? É fazer uma coisa que a gente raramente faz. Orar por elas. Colocar elas nas nossas orações. Que um pouco da nossa energia, desse nosso sentimento, vai chegar para envolver elas. E eu não faço isso, na realidade eu jogo mais lenha na fogueira, né? Eu quero mais queimar a pessoa, eu quero mais torrar a pessoa. Faço ao contrário. Puxa, mas ela está numa evolução mais ruim. Façam umas orações para ela, ponham ela nas suas orações quando vocês vão dormir ou quando vocês acordam. Joguem energias positivas. É isso que melhora as pessoas, é isso que ajuda a transformar as pessoas e é isso que vai ajudando o nosso planeta a evoluir. Pensem bastante. Indulgência é também eu tentar fazer o melhor por essas pessoas, mesmo que não seja presencialmente, mas que seja com o coração. Todos vocês já tiveram bastante exemplos, já estudaram bastante, já aprenderam muito aqui, que a oração é uma das ferramentas mais fortes que existe no universo. Então vamos usar a oração para fazer coisas boas. Vamos usar essa oração para ajudar a gente a se perdoar internamente. Vamos usar essas orações para tentar ajudar essas pessoas que estão se perdendo a se encontrarem, se refletirem, se mudarem. Se não for nessa vida, quem sabe nas próximas. Vamos parar de condenar. Vamos parar de julgar, né? Em vez de fazer coisas ruins, façam coisas boas. Existe um psiquiatra famoso que escreveu um montão de livros de autoajuda, né? E ele fala assim, né, que as mensagens, as coisas negativas, a gente não consegue apagar, né? Então, se eu perdoar ela, aquilo que ela fez para mim ainda de algum modo vai ficar gravado. Mas ele falou, mas tem um remédio eficiente. Para cada coisa negativa que fizerem para você, põe um pensamento, uma situação, uma coisa positiva na frente. Então, quando alguma coisa dentro de mim for acessar esse arquivo, em vez de eu chegar naquilo que ela fez, eu vou passar antes por uma coisa boa. E isso vai fazer com que eu não fique acessando as coisas ruins. Caiam fora de acessar as coisas ruins. Pensem nas coisas boas. Ah, mas é difícil pensar as coisas boas num mundo tão difícil, né? No mundo com tantas raivas, ódios, mágoas, guerras, mortalidades, né? Vejam o que está acontecendo com os nossos amigos em Gaza, né? Vejam tudo o que está acontecendo. Aí eu pergunto, o que vocês estão fazendo para tudo isso? Né? Vocês conhecem as histórias das vidas passadas dessas pessoas? Se eu acredito em Deus, se eu sei que Deus é só bondade, e se Ele está permitindo que essas pessoas passem por o que elas estão passando, é porque de algum modo elas precisavam passar. De algum modo elas precisavam ressarcir alguma coisa. De algum modo elas precisavam se purificar.
Então elas, com toda aquela dor, com aquele sofrimento, com aquilo lá, elas estão se purificando, elas estão se livrando de coisas negativas. E eu, em vez de ficar criticando e julgando e condenando os causadores dessas coisas, eu bem podia fazer um pouco diferente. Mais uma vez, coloque nas suas orações energias pessoal, sentimentos e um montão de coisas que você possam doar ao plano espiritual para ir lá e confortar esses que estão passando e estão sofrendo. Então, em vez de julgar, vamos dar, vamos doar, vamos fazer aquilo que a gente pode para amenizar os sofrimentos daqueles irmãos e que as dores que eles estão passando, os aprendizados que eles estão passando, doam cada vez menos em cada um. Então, indulgência é isso. Indulgência é a gente jogar amor numa coisa que é triste, numa coisa que é negativa, numa coisa que não é boa. Vamos pensar. Vamos tentar sair daqui um pouquinho mais indulgentes. E vamos começar a exercitar desde esse final de semana, desde hoje. Vamos começar a praticar essa indulgência dentro da nossa família. A indulgência dentro dos nossos parentes, dos nossos amigos. E amanhã nós vamos colocar essa indulgência dentro dos nossos companheiros de trabalho e de serviço. Vamos só jogar coisas boas. Tudo que é negativo e errado nisso aqui, joga para o lado, deixa. Eu vou só jogar sentimentos, pensamentos e coisas que sejam construtivas. Vou tentar bloquear mais minha língua. Vou tentar não julgar. Porque lembra, nenhum de nós é juiz. Nenhum de nós sabe julgar. Né? Então eu estou tentando fazer coisas que não é atribuição minha, né? Tem que entender tudo o que está acontecendo. O contexto é muito grande. Nossos contextos de vida têm alguns milhares de anos. Eu não consigo ver isso, então eu não consigo. Então vamos começar a praticar o bem dentro da gente. Perdoar aquilo que eu já fui e sempre lembrar aquilo que eu já fui, eu não vou ser mais. Pronto. Eu vou superando a vida e vou levando. E eu não vou mais jogando coisas negativas. Vamos tornar a minha família mais feliz. Eu vou estar com eles sem pensar, julgar e condenar coisas ruins. Eu vou estar perto deles irradiando sentimentos e coisas boas. Eu vou fazer com que eles se sintam contentes de ter a minha presença, mesmo que eu não fale nada. Porque eu vou estar irradiando paz, harmonia e equilíbrio. Essa é a melhor maneira da gente praticar a indulgência. Conosco, com a nossa família, e para a gente ser feliz e tornar as pessoas mais felizes. Tá bom? Bom domingo para vocês. Vamos refletir e vamos tentar colocar em prática. Graças a Deus.